neste computador. Eu já acho que já estou gravando. Então vamos começar, gente? Pode ser? E aí o pessoal vai entrando. Quero registrar a presença honrosa do nosso orientador, Clóvis Ultramari, que ficou quietinho ali, mas a gente já viu. Clóvis, bem-vindo. Obrigada por Vou ficar bem prestigiar. quietinho, tá? Podem se divertir. Tá Não bom. vou falar nada. Pode falar de vez em quando, a gente deixa. Obrigada por prestigiar nosso Bom, trabalho. É bem bacana ter assim, a presença dos professores. Na outra, o Rodrigo esteve com a gente, agora você. Eu acho que isso enriquece bastante o trabalho aqui da equipe do grupo de comunidade prática, tá? Então, hoje, gente, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro 21º encontro da comunidade prática. Né? O tema, o título que foi dado é Debate sobre Insurgências Urbanas, Permanências e Impermanências e Mitologias da Cidade. A gente vai contar com a participação das colegas Ariadne dos Santos Daer, se eu falar errado, gente, me corrijam os sobrenomes, que Ariadne, ela é arquiteta e urbanista, ela é especialista em gestão técnica do meio urbano, mestre em Urban Development Planning pela Universidade College London. Ela é sócia do Jaime Lerner Arquitetos Associados e doutoranda aqui do PPGTU, com a tese Compreendendo o Compreendido, um estudo sobre as mitologias da cidade contemporânea. Teremos também a participação da Isabela Soares Nascimento, nossa colega que é arquiteta e urbanista, especialista em engenharia de produção, mestre em gestão do território e doutoranda do PPGTU, com a tese intitulada Insurgências Urbanas em Contextos Tradicionais de Planejamento, um estudo em metrópoles latino-americanas. A Lídia Floriani é arquiteta e urbanista, especialista em planejamento em desenvolvimento de cidades, é mestre em gestão urbana e doutoranda do PPGTU, com a tese Novas Cidades do Mundo, Permanências e Impermanências do Velho Mundo Urbano. E a Marine Klug-Heitzen, ela é arquiteta e urbanista, mestre em gestão urbana e doutoranda do PPGTU, com a tese Música Cidade, Insurgências e Culturas Urbanas e Interrelações com Planejamento Urbano. Então, como vocês podem ver, o encontro vai ser bastante rico, que nós temos temas assim que, apesar de que são de com várias matizes, né? Eles se encontram em algumas questões. Então, eu vou pedir agora para as colegas se apresentarem, né? Se tiver faltar mais alguma coisa que eu não tenha dito, e falarem um pouco da pesquisa que estão desenvolvendo, no estágio em que elas estão, como está sendo esse processo. Eu vou começar pela Ariadne, depois passando para a Isabela, a Lídia e a Marina. E aí depois nós vamos, vocês fazem essa apresentação, se o pessoal tiver perguntas, como que vocês preferem? Que façam as perguntas ou que esperem no final, aí é com vocês. O que vocês acham melhor? Bom, eu acho que como talvez os participantes tenham disponibilidades diferentes de tempo, talvez algumas perguntas pudessem ser feitas na sequência da apresentação, porque eventualmente se ficar para o final pode não dar tempo. Agora também, se o povo se empolgar muito, pode que atrapalhe o andamento, né, das apresentações como um todo. Então, acho que se tiver alguma coisa assim muito uma curiosidade muito grande, né? Então, aí ele pergunta agora, senão guarda para o encerramento, né? Eu começo então? Por favor. Então tá, gente, muito boa tarde, né? Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Eu sei que é um convite recorrente e um esforço grande aí desse grupo sensacional que coordena esses encontros, mas eu ainda não tinha tido o privilégio de participar, então é minha estreia nessa comunidade do PPGTU. E agradecer ao Clóvis também, né, por estar aqui conosco nesse dia de hoje. Eu vou começar a compartilhar aqui a tela. E aí, ficar dentro de 10 a 15 minutos que vocês tinham colocado, né, para cada um de nós. Então, assim, só dando uma palavrinha sobre o começo do trabalho, eu quando fiz a seleção, eu tinha um outro tema, um tema que eu tive condições de estruturar no tempo da montagem do dossiê para seleção. E aí, na sequência, em conversas, né, com o professor Clóvis,
a gente resolveu fazer uma mudança nessa proposta de trabalho, e uma coisa que ele coloca bastante até nas aulas, e um conceito assim que me seduziu muito, que foi essa ideia de olhar para o mundo maior. E isso veio de encontro a um desejo do coração, assim, de sair um pouco do território mais conhecido, da minha zona de conforto. Afinal de contas, eu me formei em 99 e desde então eu trabalho na área, né? Então são quase uma bodas de prata, se contar o tempo de estágio até antes, atuando dentro da escala do planejamento urbano, e um certo desejo de olhar outras perspectivas sobre a cidade. E na época eu tinha lido um livro que virou figurinha carimbada, né, o Sapiens lá do Harari, e para minha certa surpresa, porque não era uma perspectiva que eu já tivesse explorado, a forma como ele conceituou mitos, né? Os mitos sendo uma realidade compartilhada que se fundamenta na capacidade que os seres humanos têm de atribuir um valor simbólico às coisas e de coletivamente acreditar nesse valor simbólico que é atribuído. Um exemplo que ele usa no livro é o dinheiro, né? O dinheiro é um pedaço de papel com uma impressão em cima. O que faz com que esse dinheiro seja aceito como moeda de troca é o fato de que as pessoas acreditam que aquele pedaço de papel vale X. E isso possibilita intermediar uma série de coisas. Então, a pergunta foi, puxa, então, o que será que nós, como planejadores, né, urbanos, como pessoas que pensam a cidade, às vezes temos como sendo um fato e, na verdade, é um entendimento que vem se prolongando ao longo do tempo. Então, dentro do contexto da tese, é isso que a gente está chamando de mitologias. Essa persistência no tempo de certas ideias, e como é uma pesquisa exploratória, é uma tentativa de ver se, nos dias de hoje, quais poderiam ser algumas dessas ideias que têm a sua origem num passado mais distante. Então, o objeto de estudo, né, da pesquisa realmente é o conceito de cidade, é uma pesquisa bastante conceitual, ela não tem, diferente, né, de pessoas talvez mais felizes que conseguem ter um objeto bem claro, assim como ponto de partida do seu trabalho, aonde que vão chegar. Está sendo um trabalho de um pouco de tentativa e erro, com alguns meandros, mas muito, muito rico, né? E que me pôs bastante em contato com o mundo da filosofia, de outros autores do que aqueles que eu estaria normalmente mais acostumada a poder, enfim, né, o que a gente tem mais contato. Bom, dentro dessa linha, um dos autores, né, eu vi que foi um pedido dos colegas de referenciar, assim, alguns autores-chave, também acredito que bastante conhecido de todos, o Kuhn, no sentido de buscar esses pontos de quebra de paradigmas, né, momentos ao longo do entendimento de um determinado tema, no qual a nossa percepção a respeito daquele tema é alterada. Isso a gente entendeu que seria uma maneira de tentar mapear a persistência ou o abandono de certos mitos no entendimento da cidade. Sempre lembrando, né, de que não se tem nenhuma ambição de chegar a uma conceituação definitiva do que seja cidade, né? Acredito que seja quase que um consenso de que esse é um objeto que, assim como os seres humanos, a gente não vai conseguir nunca colocar dentro de uma conceituação precisa. São fractais, né, para usar um termo que o professor Colaves coloca até nos seus artigos, que a gente vai tentando aí desvendar algumas fases. Bom, foi uma forma de tentar organizar o raciocínio, mapear alguns temas chaves, então partir desse método exploratório, assumindo, né, o risco científico dessa busca,
ter no coração essa ideia das mitologias como coisas que são perpetuadas no tempo e que depois de uma certa repetição a gente deixa de questionar e assume como um fato. Para poder bem responder essa questão da metodológica do trabalho, definir de forma mais consistente o que se entende por mitologia. Quando eu passei pela banca de qualificação, o professor Gelson, que é professor da filosofia, estava presente, trouxe algumas proposições no sentido de buscar lá na origem da filosofia a separação entre mito e logos, né, que seria a nossa capacidade de entendimento que passa pela razão, usar isso, né, de uma forma melhor que eu ainda não tinha abordado no desenvolvimento do trabalho, para além daquilo que o Harari colocou, enriquecer isso com outras abordagens, que era uma coisa que eu já estava pegando, mas mais dentro da filosofia política. E essa base inicial seria realmente junto com o nascimento da filosofia, que por sua vez está atrelada ao nascimento das cidades. Tem vários autores que colocam que a filosofia é filha da cidade, né? Então, esse casamento, assim, tem se apresentado de uma forma bem interessante. E aí, quatro arautos, né, que também é uma proposição da tese, essa fundação mitológica de um certo conjunto de entendimentos da cidade se daria a partir de 4 autores que deram voz a 4 diferentes momentos históricos, aqui na Antiguidade Clássica. Então, a gente teria Platão, Aristóteles, Cícero e Santo Agostinho, fazendo um paralelo daí com a polis, com a urbe, né, mais Civitas, que seria a cidade romana, e aí a divisão entre cidade de Deus e cidade dos homens, que aparece com Santo Agostinho. Então, o que está sendo desenvolvido agora é uma busca de tirar a essência, de certa forma, do qual seria o entendimento das cidades de cada um desses 4 arautos que poderiam ter eco no pensamento sobre a cidade contemporânea. Para que eu não extrapole muito tempo, uma ferramenta que serviu de acessória a esse processo foi o trabalho do... Ai, meu Deus, me fugiu o nome dele agora. Max Weber, que trabalha com os tipos ideais, né? Quando ele faz o estudo da história das cidades, ele cria algumas tipologias, e o interessante aqui, e que eu acredito que tenha relevância para a pesquisa que eu estou fazendo, é que está nos cidades ideais. Nenhuma cidade ela existe tal qual pensada nesse sentido, né? Aquilo que o Aristóteles, que o Platão, que Cícero, que Santo Agostinho, enfim, depois Tomás Moros e todos os que imaginaram outras utopias urbanas, elas não têm uma materialização completa, né? Elas têm, às vezes, algumas facetas dessa idealização. Então, puxar um parênteses, né, para dar esse pano de fundo da polis, que foi uma experiência muito específica e não repetida, mas que é um arquétipo do entendimento da cidade. E depois, até Santo Agostinho, né, como eu comentei com vocês, trazer esse tipo da polis, da urbe, da civitas, como os tipos ideais, em contraposição aos quais o pensamento desses 4 arautos procurou trazer a sua leitura. E aí, para finalizar, né, que senão eu fico falando aqui para sempre, algumas ideias que estão sendo exploradas no momento, a partir de Platão, o mito de que a gente pode planejar uma cidade do começo ao fim, né? A ideia de que você pode racionalizar esse objeto, de que você pode buscar
numa abordagem abrangente, né, compreensiva, aprofundada, que seja, mas por meio da técnica, organizar essa cidade ideal. A partir de Aristóteles, a ideia de que a cidade é o lugar da máxima expressão do gênio humano, né? Aquilo que é o nosso habitat por excelência, aquilo que dá vazão à vertente do ser humano como um animal político, né? E que pode, no exercício do convívio com os seus pares, atingir a sua melhor expressão. Então, essa cidade da eudaimonia, né? Do pleno preenchimento do potencial da vida humana, sendo isso a cidade. Na questão do pensamento de Cícero, seria um aspecto um pouco diferente, porque a diferença da polis, né? Roma não é uma cidade que, nesse sentido, ela é um império, né? Então, aquela cidade que engole o planeta, né? Essa rede de relações urbanas que extrapola as suas fronteiras. Então, é nessa linha, né, da cidade para o mundo que eu estaria explorando aquilo que é a contribuição, a voz que o Cícero dá para o pensamento da época. E no trabalho de Santo Agostinho, né, a cidade peregrina, com a linha de pensamento da questão da cidadania, né? Quem pertence a essa cidade? Como que a gente faz o acolhimento das diferenças? Como é que a gente traz para dentro uma questão mais universal? Então, acredito que por hora é onde eu estou, né? Depois, na parte das perguntas, a gente pode, de repente, detalhar alguma coisa. E daí, passaria a palavra devolvo para você, Isa. Ariadne, muito obrigada. Foi assim, eu estou curiosíssima para ler sua tese, porque eu achei que é super interessante. Eu também. Porque você perpassa assim pela questão, os filósofos, você conseguiu juntar no mesmo estudo, os que não é de filosofia e que não é de história, os filósofos antigos. Aí você passa por Santo Agostinho, né, da Igreja Católica, ele é santo, e que tem assim, um trabalho belíssimo, né, com a Cidade de Homens e Cidade de Deus, também os outros clássicos. Você vem para o Weber, que é altamente estudado na sociologia, ele tem uma visão um pouco mais política, e aí você traz um historiador altamente atual, né, que é o Harari, que hoje é um fenômeno que ele está dando uma contribuição muito grande, não só para a área de história, mas para todas as disciplinas que tentam entender o nosso mundo, né? E quando você fala da questão do valor simbólico que ele trata e dessa questão da construção da ideia da cidade, do mito da cidade, não deixa de nos remeter a um outro historiador que é super importante, que é o Eric Hobsbawm, quando ele fala da construção das tradições. Porque as tradições são construídas, elas não simplesmente brotaram, elas foram construídas socialmente e chegou um momento de tão repetidas, elas deixaram de ser questionadas. Então, assim, é super interessante, muito obrigada por dividir com a gente, né? Porque, assim, eu acho que todo mundo deve ter ficado bem empolgado e interessado na sua tese. Agora, tem sido apaixonante. A minha única angústia, assim, é porque realmente, ao entrar em contato com tantas ideias que saem daquilo que eu estava mais familiarizada, tem horas que a gente se perde um pouco, né? Então, tem o Clóvis me puxa, os professores da banca me puxam para que tenha um fim, assim, um trabalho consistente que se encerre no tempo da pesquisa, que é março do ano que vem, né? Senão eu ficava facinho fazendo isso o resto da vida, gente. Mas na boa, super interessante, né? E eu acho que cada um na vida tem uma missão, né? E a missão do Clóvis é puxar esses orientandos dele para vir cá, porque, por exemplo, como eu não sou da arquitetura e urbanismo, sou historiadora, eu também tive que me perdi muito. Para eu entender alguns conceitos, compartimentos urbanos, levou mais de um ano. Então, assim, eu acho que estamos na mesma linha, né? Mesma pegada. Obrigada, gente. Fico à disposição. Então, posso falar? Pode falar. A ideia, assim, o bate-papo do jeito que se sentir mais confortável.
Então, se quiser apresentar, apresenta. Se quiser só conversar, que é o modelo que a gente tem usado sempre, é o seu momento. Ah, tá. Então, boa tarde a todos. Eu pensei em estar dividindo o processo, assim, né, dessa pesquisa, o meu processo investigativo, como que foi, os altos e baixos, pontos positivos e negativos, né. Eu consegui já, graças a Deus, qualificar, agora um pouquinho tarde, agora final de junho. E então, eu trabalho com as insurgências, né, as insurgências urbanas. Muitas pessoas perguntam o que são insurgências urbanas, né? Então eu também, assim, na hora que o Clóvis, a gente discutiu isso, porque eu venho aí de uma ideologia, assim, que eu gostaria muito, assim, de que as desigualdades, principalmente as desigualdades socioespaciais, elas fossem amenizadas, né? Que a gente, enquanto planejador urbano, a gente pudesse unir um pouco e concretizar essa cidade formal planejada com a cidade informal. Então, assim, sempre foi assim, uma coisa da alma, assim, que eu busquei entender, né, dentro do planejamento urbano, por que isso não aconteceu e por que isso, então, agora, principalmente agora na pandemia, a gente vê isso ou as outras pessoas, isso é diariamente apresentado nas mídias, né? Isso, então, nossa, como que as coisas são tão desiguais, como que as pessoas são tão isso. Então, assim, isso já é um problema, uma problemática da cidade que me angustia muito, sabe, Ju? E aí, dentro da perspectiva de estudar o doutorado, o Clóvis me apresentou essa, que para mim foi novidade, das insurgências urbanas, né? Porque eu venho aí do modelo também de planejamento tradicional, tecnicista, né? Então eu gosto e gostaria sempre de trabalhar junto ao poder público, né? Enquanto assessora técnica, para que eu pudesse ajudar nessas configurações, né, dos espaços urbanos. E aí eu sempre fiquei questionando o que seriam insurgências. E aí insurgências são revoltas, são revoluções, são todas essas ocupações do espaço urbano que vem acontecendo aí, né? Principalmente a partir do Occupy de Nova York, né? Dos espanhóis, né? Da Primavera Árabe, onde as pessoas não estão, as pessoas comuns não estão aguentando mais toda essa opressão, né? Hegemônica do capitalismo, né? Então, eu começo também a entender sobre isso, né? E por que essa contradição entre o planejamento urbano, porque essas minorias, essas pessoas que estão indo para as ruas, ocupando as ruas de uma outra maneira, até de forma muito criativa, para chamar a atenção do poder público para suas necessidades, que são até necessidades do seu cotidiano, que é o transporte público está lotado, eu não consigo pagar a passagem, eu não consigo demorar tanto casa-trabalho, esse deslocamento. Então, são todos esses contingentes que são aflorados, né? Por que eu não posso, né, ter uma qualidade de vida? Por que eu não vou alcançar isso? Né? Então, E por que eu não tenho direito à cidade? Por que eu não tenho teatro? Por que eu não consigo pagar um teatro? Por que eu não consigo ouvir música na praça de qualidade? Então, isso tudo surgiu, né? Eu fui me apropriando desses significados, desse entendimento conceitual, para que eu pudesse escrever essa pesquisa. E aí eu começo a olhar para a América Latina, porque eu sou apaixonada pela América Latina, nossos irmãos, e aí eu quero também ver se isso acontece também na América Latina, e eu defino, então, 5 cidades, principalmente Bogotá, Cidade do México, Santiago do Chile e Buenos Aires, e no caso era São Paulo, agora a gente mudou um pouquinho, vai ser só Curitiba mesmo. Mas eu venho me apropriando desses espaços múltiplos, de multidões, aonde as pessoas, então, estão reivindicando o direito à cidade. E aí o que eu quero colocar aqui, que esse entendimento foi muito difícil para mim, né? Que venho aí de
de um estudo tecnicista, né, e de professores, e onde eu idealizei personagens, né, inclusive o Jaime Lerner, de um processo assim bastante de planejamento urbano, no qual Curitiba então era um modelo de planejamento urbano, né? E aí, em 2019, eu qualifico e o Clóvis pediu para que eu pudesse estudar as insurgências urbanas culturais. E aí eu comecei a estudar essas insurgências urbanas, mas essas insurgências urbanas elas são apropriadas pelas minorias, que são os slams, né, que são aquela poesia ritmada marginal, é o hip hop, são os grafismos, enfim, né? Então eu apresentei a Prequali dentro dessa linha de insurgências urbanas culturais, também nas metrópoles latino-americanas, só que aí eu percebi que eu não tinha muito a ver com isso, do entendimento desse cenário da política da cultura no Brasil, né? E principalmente na América Latina, porque eu também não sou uma produtora cultural, eu não estava engajada nesse meio, né? Não sou música, eu não faço grafite, enfim, né? Achei que... Mas, por outro lado, o que eu percebi também, conhecendo algumas insurgências, principalmente eu tive o prazer de conhecer o Ouvidor 63 em São Paulo, eu percebi uma ocupação de pessoas que não têm casa, eles ocuparam um edifício, e todos, então, têm uma causa que são motivados a trabalhar aí com performance de arte e cultura. E aí eu percebi que a organização deles, enquanto coletivos, em busca de uma pauta comum, de um objetivo comum, motiva e os une. E isso foi muito importante, essa organização e esse entendimento do que seria, de fato, uma insurgência positiva, né? Então, são pessoas que têm a mesma causa e que vão, então, lutar para a permanência naquele espaço e para o que e vão se fortalecer numa mesma ideologia, né? Digamos assim. Aí, depois dessa Prequali, com as considerações dos professores, eu percebi que eu ainda estava assim, muito rasa na questão de algumas questões conceituais e que eu deveria me aprofundar nesse processo. E aí eu fui buscar um entendimento sobre o direito à cidade, a partir do Henri Lefebvre, e a questão da produção do espaço concebido, do espaço vivido, também do Henri Lefebvre. Então, assim, eu me envolvi muito com o Henri Lefebvre e também me envolvi muito no entendimento do que é os comuns urbanos, a partir também do olhar de 4 sociólogos, né, franceses, que é o Dardot e Laval e o Negri e Hartwig. E aí eu percebo que a gente não tem, nessa sociedade, esse entendimento do comum, né? A gente acabou que nos tornamos uma sociedade muito do individualismo, de pequenos projetos, né? Mas não de um projeto comum, aonde a sociedade comunga com o mesmo objetivo, né? E isso, então, ainda parece bastante utópico, principalmente nos dias atuais. Mas, enfim, é bonito de ler, né? Mas eu ainda acho que estamos longe ainda de alcançar. No segundo momento de fundamentação teórica, eu fui entender os movimentos sociais, principalmente os novos movimentos sociais no Brasil e na América Latina, a partir da Maria da Glória Gon, da perspectiva dela, da perspectiva também de Caldeira e do Players. O Players estuda os novos movimentos sociais a partir dessa mudança digital, aonde eles conseguem redes, né, se conectarem em redes a partir da internet. Então, eu percebo vários coletivos e vários movimentos se fortalecendo numa mesma ideologia comum nessas redes digitais. Isso é muito interessante, né? Então, as pessoas se organizam para se estruturar e se fortalecerem nessa luta ideológica. E isso na América Latina é super importante. E esses movimentos sociais, geralmente, nesses países, eles são de ocupar as ruas, né? Principalmente, aproveitando que a Ana está aqui, em Bogotá, isso é uma coisa super comum, porque tanto em Bogotá, a Constituição do país já traz essa permissão e incentiva esse movimento coletivo em prol
de objetivos, ideologias e direitos comuns, né, do direito à cidade, né? E aí eu vejo que também agora Santiago, a cidade do México também comunga dessa proposta e ocorreu também uma alteração na Constituição. Depois que eu entendo esses movimentos sociais, que foi muito árduo, porque também eu nunca participei de nenhum movimento social, então fica difícil de teorizar e interiorizar toda essa referência, né? Então você fala, nossa, como que é tudo isso, né? Então como que as pessoas se organizam, como que isso é realmente uma inquietude muito grande e que é isso que faz mudar a sociedade, né? Então esses movimentos têm que existir e muitas vezes eles são vistos pela elite hegemônica de uma forma muito negativa, mas são eles que incendeiam uma mudança social forte. É por meio deles que a sociedade e a nossa cabeça evolui, né? Então, isso eu achei muito interessante. E depois, então, eu vou trabalhar, eu vou entender e vou buscar referências a partir de 1970, como é que o planejamento urbano nessas metrópoles latino-americanas, eles vão se organizando e deixando o cidadão comum participar. E aí, muitas mesmo estando nos seus planos diretores, essa participação mais democrática, de acordo com alguns países, de algumas metrópoles, onde os prefeitos, os alcaides, continuam por muita permanência, isso não se manifesta. Então, assim, isso é abafado, as pessoas são perseguidas, então a participação não é concreta, né? O que eu achei de mais interessante nessa proposta do entendimento, Buenos Aires, mais uma vez, sai, né, de uma forma muito interessante, tentando agora, nos últimos anos, antes da pandemia, logicamente, escutar as pessoas, principalmente através de atividades propostas pelo gestor público em espaços públicos, onde eles perguntam o que você quer de melhoria para o seu bairro, numa escala local. Né? Então, assim, eles começam a entender que as pessoas têm sua diversidade, suas diferenças, e que é necessário ouvi-las e escutá-las de uma forma diferenciada. Né? Depois que eu entendo tudo isso, eu faço uma pergunta, né? Se eu, de fato, entendo o que é participação cidadã. Né? Se eu, de fato, estou agindo, nesses longos anos que tenho o meu título de eleitor, eu faço o meu papel de participante, né? Enquanto pessoa atuante no meu bairro, o que eu posso estar contribuindo, e vejo que não faço nada disso e nem nunca fiz. Né? E aí eu vou entender, de fato, com alguns autores, principalmente Milani e Cooley Grau, o que é, de fato, ser um cidadão participante, de fato, da sua política, né, da sua política urbana, da sua política ambiental, enfim, de todos esses entremeios, né, que são importantes para constituir um ambiente com qualidade, né, e melhoria dos espaços urbanos. E aí eu chego finalmente nas insurgências urbanas, porque insurgências urbanas, a gênese nasce, né? Ela nasce, então, a partir desses movimentos urbanos, dessas inquietudes, aonde grupos de pessoas se formam em um coletivo para lutar por uma causa importante, que essa causa pode ser direito à cidade, pode ser a questão LGBTI, questão de gênero, questão de mobilidade ativa, questões ambientais, questões climáticas. Então, cada um vai defender uma causa, né? E aí, eu começo a entender isso a partir das leituras de Mazi Vieiro, que até hoje ela é Maria Carolina, hoje ela é de São Paulo, mas hoje ela como professora da Universidade Federal aqui do Paraná, o James Holston e a Mara Fitalbi. Então, eu começo a perceber que essas pessoas exigem um olhar diferente para essas insurgências urbanas. Essas insurgências urbanas, elas não podem ser mais estigmatizadas, elas são revolucionárias, mas a gente tem que ouvi-las de um outro jeito, né? Um olhar bastante diferenciado para esses tipos de ações, que parecem banais ou informais, mas que têm um significado muito importante de como essas pessoas se organizaram, como essas pessoas se solidarizaram na hora de organizar
determinada ação ou determinada prática, principalmente no meu olhar, que é o espaço urbano, né? E aí eu faço essa fundamentação teórica, essa grande fundamentação teórica, e aí eu defino estudos de casos. Os estudos de caso a partir de pesquisa secundária, que é o que eu vou trabalhar com as cidades latino-americanas, e a partir de pesquisa primária em Curitiba. E aí eu busco 3 estudos de caso para cada metrópole, e em Curitiba eu vou definir insurgências urbanas periféricas e insurgências urbanas centrais. E é nesse sentido, eu ainda estou organizando as entrevistas, eu ainda estou com muito receio assim, de sair na rua, mas esse estudo de caso seria a parte mais significativa assim, do meu projeto, mas eu acredito que agora, tomando a segunda dose, eu vou estar bem disponível para terminar esse trabalho que foi bastante assim. Eu acredito que eu cresci muito durante todo esse processo, né? O meu olhar mudou totalmente de como eu enxergo agora a cidade, como é que eu enxergo o planejamento, como eu lido com a escuta, né, com as outras pessoas que têm outros entendimentos e outras necessidades diferentes da minha. Então, foi um percurso assim que eu posso dizer que foi maravilhoso. Queria agradecer ao Clóvis pela paciência, mas foi muito bacana. E foi muito bacana também fazer essa troca e contar essa história desse processo de desenvolvimento dessa pesquisa para vocês. É isso, Ju. E foi muito bacana a gente ouvir, né? Porque eu acho que você teve essa riqueza de compartilhar com a gente essas angústias que todos nós, doutorandos, passamos, né? E o Jean-Paul Sartre dizia que o inferno é o olhar do outro, né? O olhar daquele que nos conhece. Mas eu acho que pode ser paraíso também, porque você falando agora, eu lembrei de uma vez que nós ainda podíamos ir ao PPGTU e nós fomos almoçar juntas, e você me contou também sobre a sua pesquisa na época. E é bem bacana ver, assim, a Isabela que me contou daquela vez, a pesquisa, e a Isabela agora, que a gente percebe de fato essa evolução. Eu acho que isso é muito bacana. É uma pena que a gente não pode acompanhar isso no dia a dia, né? E quando você fala dessas insurgências, né, o que eu tenho percebido na sua fala, nos trabalhos, nas leituras, é que, no final das contas, esses insurgentes, eles estão procurando, de fato, o direito à cidade e a formalização, eles terem o direito a essa cidade formalizada, né? Eles querem, de fato, ocupar esse espaço, mas não continuarem como insurgentes ou como periféricos ou como alheios, passando por essas discriminações. Mas a forma deles acessarem esse direito e essa formalização é outra, diferente daqueles meios, vamos dizer assim, convencionais, né? E é bastante rico, você mostrou pra gente esse encontro com o seu objeto de pesquisa, que no final das contas, me parece que você se encontrou com ele no caminho, né? Isso é bem, esse caminhar é muito rico e, assim, um dos grandes objetivos da comunidade de prática é justamente conhecer a pesquisa do colega, saber como está sendo feito, entender, mas também compartilhar esses momentos que são bem desse encontro com a pesquisa que todos nós precisamos passar, né? Muito obrigada, Isa. Microfone, Ju. Opa, eu fechei o microfone antes da hora. Eu vou passar a palavra para a Lídia. Lídia, agora é com você. Fiquei tão ansiosa para ouvir a Lídia que eu já quis me calar rapidamente para ela entrar. Bom, gente, boa tarde, né? Prazer para quem eu não conheço ainda. Eu acho que das orientandas aqui, do pessoal que está presente, talvez a minha pesquisa seja a mais recente, assim, no sentido, eu ainda estou no primeiro ano, né? Na metade do primeiro ano, então a minha pesquisa ainda está sendo delineada, né? Ela passou por uma grande mudança desde o pré-projeto até o momento em que ela se encontra. Então, eu não vou conseguir trazer tanta informação quanto os colegas, obviamente, pelo momento em que a pesquisa se encontra, mas queria agradecer à comunidade pelo convite, né, Ju? Foi quase uma intimação, mas eu agradecer pelo convite também por me auxiliar, assim, no sentido de eu sair um pouco da minha zona de conforto e vir aqui falar sobre uma tese que ainda está muito no início, ainda é um pequeno embrião, né, está começando. Mas acredito que eu posso
contribuir também com o grupo e principalmente posso ouvir também as sugestões e perguntas de vocês. Com certeza isso vai ser muito enriquecedor para o meu trabalho. Então, obrigada pela oportunidade. Então, eu até tenho uma apresentação aqui, mas eu acho que eu vou explicar que vai ficar mais fácil do que eu apresentar algum slide. Então, para vocês entenderem um pouquinho de como eu cheguei nesse tema, de como isso foi trabalhado junto com o professor Clóvis, obviamente, eu sou formada em arquitetura, então a minha graduação, minha formação é em arquitetura, e a minha experiência profissional, boa parte na verdade, toda a minha experiência profissional pós-faculdade sempre foi na área pública, então eu sempre trabalhei com planejamento urbano municipal, planejamento regional e projeto urbano. Isso, obviamente, pesou muito, né, na escolha do meu pré-projeto para o mestrado, no meu desenvolvimento da dissertação e também agora para o desenvolvimento do projeto para o doutorado. Contudo, durante o mestrado, a minha pesquisa acabou tendendo mais para as questões de políticas públicas, entrei muito na questão da defesa civil e trabalhei majoritariamente com desastres naturais e a questão da relação, enfim, de legislação, desastres e cidade. Agora, no doutorado, como eu vinha falando para a Ju mais cedo, eu estou retornando às minhas origens e tentando voltar mais para a arquitetura na forma da minha tese. Então, eu volto um pouco à questão dos desastres, continuo trabalhando com eles como pano de fundo, mas a minha pesquisa volta mais para a arquitetura, para o desenho urbano, para a morfologia. Isso foi uma decisão tomada junto com o professor Clóvis e tem sido uma decisão muito feliz, porque eu estou conseguindo aprofundar mais no meu conhecimento e, enfim, a teoria dentro de uma área que eu conheço mais pela formação do que como foi no mestrado. Então, a minha tese ela vai falar sobre novas cidades do mundo. Eu tenho um grande universo que são os cenários urbanos globais. E dentro dos cenários urbanos, então, eu vou estudar um deles, que são as novas cidades, certo? Então, eu tenho grandes cenários urbanos e eu tenho as novas cidades. As novas cidades, elas podem surgir de várias formas distintas, né? E as três principais que eu acabei encontrando foi as cidades que crescem ao longo do tempo, então cidades que vão crescendo de forma mais devagar, que vão crescendo ao longo do tempo, junto de outra cidade já existente. Cidades que crescem de forma violenta junto a uma cidade existente, então quando você já tem uma ocupação e por alguma questão, enfim, externa, você tem uma cidade que cresce de forma muito violenta, vou até dar um exemplo, Balneário Camboriú, por exemplo, e cidades que surgem do nada em um vazio, então um local que você não tem nada e você passa a ter uma cidade a partir de alguma ação externa. E essas cidades que surgem do nada em um vazio, eu selecionei dois tipos, então eu trouxe outras duas categorias, subcategorias, que seriam cidades que surgem a partir de grandes projetos, então cidades que foram pensadas, né, como grandes projetos, e cidades que surgem a partir de ações emergenciais. E aí que eu volto e faço esse link lá com os desastres. Então, para vocês entenderem como eu chego nessas cidades, então eu tenho grandes cenários urbanos, eu tenho novas cidades, cidades que surgem do nada em um vazio e cidades que surgem a partir de ações emergenciais, falando em outras palavras, então seriam os campos de refugiados. Então, quando eu vou falar de novas cidades, dentro da minha tese, eu vou falar sobre campos de refugiados, tá? Então, a hipótese da minha tese é que as novas cidades do mundo, elas apresentam características morfológicas comuns a ocupações existentes que surgiram ao longo do tempo, então as cidades tradicionais que nós conhecemos. Então, elas apresentam um panorama de permanências e impermanências urbanas muito semelhantes às cidades que surgem ao longo do tempo. Para poder direcionar minha pesquisa, então, eu selecionei a pergunta de pesquisa principal, que seria quais são as permanências e impermanências entre o velho e o novo mundo urbano, então, do velho mundo urbano, caracterizadas pela perpetuação de elementos morfológicos em diferentes tipos de cidades. Então, eu tenho os campos de refugiados, que são cidades que surgem do nada em um local onde não havia uma ocupação. São cidades que elas surgem por uma força maior, então elas são cidades, em tese, provisórias, mas que acabam se tornando cidades em si pela questão, pelo seu tamanho, pela logística e por uma série de fatores. A gente pode até chamar de cidades em espera, cidades em pausa, porque elas estão ali entre um limbo de serem ou não serem cidades, certo? Ao mesmo tempo, elas já apresentam características morfológicas, de funcionalidade, de mobilidade, de ocupação, de desenho urbano, muito semelhantes às cidades tradicionais que cresceram ao longo do tempo, que a gente conhece, certo? Então, o objetivo da tese é justamente entender quais são essas permanências e impermanências entre os campos de refugiados e as cidades tradicionais.
Então, o recorte temporal 2000, 2020, ainda discutindo, provavelmente vai ser dos anos 90 até 2020. O recorte geográfico é o mundo. O estudo empírico ele vai trabalhar com as 10 maiores campos de refugiados, e o primeiro deles, então, seria em Bangladesh, com quase 1 milhão de habitantes. Então, ainda estamos estruturando de que forma que essas análises serão feitas pela extensão, né, da ocupação. As fontes, então, artigos, livros, documentos oficiais. A metodologia principal do estudo empírico ainda está sendo desenvolvida, mas ela vai permear a questão das análises das imagens aéreas, então das ortofotos e das imagens fotos existentes. Na maioria desses campos de refugiados não existe o Street View, então eu não consigo fazer um caminho, né, dentro do campo, não consigo fazer assim um início e um fim, né, com uma análise assim em etapas, mas eu vou conseguir fazer de forma ortogonal, vou conseguir fazer de forma de mapas, e com as fotos que já são disponibilizadas pelos órgãos oficiais, e até por, enfim, por ONGs e tudo mais. Então, eu vou estar criando uma metodologia própria para poder fazer essa análise. Então, né, será criada assim, uma série de critérios e conceitos que serão analisados na questão morfológica, na questão de desenho urbano. Também eu vou trabalhar com alguns autores para fazer esse primeiro embasamento do que será analisado. Então, o Cullen, Kevin Lynch, o Lamas, principalmente, e outras características que a gente vai fazer análise. Estamos também tentando viabilizar algumas entrevistas com pessoas que moram nesses campos de refugiados para poder entender a dinâmica urbana, entender a própria visão deles na questão da cidade, como as coisas funcionam, para poder sempre tentar trazer essas permanências e impermanências. Então, o que a gente tem de características semelhantes entre o campo de refugiado, que seria uma cidade em espera, uma cidade que surgiu do nada, e uma cidade tradicional, né, com todo o planejamento disponível, né, enfim, que cresceu da forma, né, às vezes a cidade inevitável, mas que em tese deveria ter seguido um planejamento ali pré-pensado. A princípio, o delineamento da pesquisa é esse, ele ainda está caminhando, obviamente, como eu falei, ainda é um embrião, né, está levemente sendo trabalhado dia após dia, mas a ideia da pesquisa era essa. Espero conseguir bons resultados, espero conseguir chegar no final com uma tese super legal, que realmente traga a realidade desses campos de refugiados, sempre fazendo a relação com as cidades tradicionais, podendo trazer um pouco mais de visibilidade para essas questões. E é isso. Acho que era o que eu tinha para falar. É pouquinho, né, gente? Eu sei que está no começo ainda. Mas obrigada de novo pelo convite. Nada, Lídia. Assim, é pouquinho, mas já é extremamente instigante, assim, porque é um tema extremamente atual, né? Se você está estudando, assim, apesar de estar estudando a gênese da cidade, trazendo esse caminhar da cidade no decorrer do tempo, né? Como ela é construída e tudo mais, e colocando esse fenômeno que é extremamente atual. E se você me permite, você e o Clóvis, bem enxerida, eu sugeriria expandir esse tempo não só para 2020, mas 2021. Por quê? A gente está com uma previsão, acontecendo nesse momento, uma nova grande onda migratória de expulsão, que aí você vai ter muito refúgio com esse fenômeno do Afeganistão, né? E isso, inevitavelmente, vai espirrar aqui no Brasil, vai aumentar os campos de concentração. A gente já tem aqueles campos de concentração, meu Deus, que horror, desculpa, aqueles campos de refugiados lá na França, em outros lugares, e a tendência deles é aumentarem, serem criados novos. Então, eu acho que você está com um objeto extremamente rico. E eu acho extremamente interessante, estou ansiosíssima para ver os resultados. E eu acho que já quero fazer um convite para você, depois da pré-quali, voltar e falar para a gente se caminhar. Porque eu acho que a riqueza, Lídia, da sua tese está no começo, é que você não vai caminhar sozinho, porque a gente pode acompanhar com você todo o processo. Eu acho que isso é muito, se você quiser, lógico. Eu acho que isso é muito bacana e vai nos enriquecer também nesse assunto. Eu acho que a Isabela está concordando comigo. Você quer falar, Isa? Não, é só que você esqueceu de falar também do último terremoto no Haiti, que também vamos estar recebendo vários haitianos aí, né? E aí o Brasil realmente não sei como é que ele está se organizando para tudo isso, né? Então, realmente o tema da Lídia é bastante interessante, atual, super mega contemporâneo,
Eu acho que vai ser aí bem interessante a sua travessia, né, esse processo, essa sua pesquisa. Parabéns, Lídia. Extremamente, a Isa lembrou essa questão do terremoto, né? Por coincidência, trágica coincidência, no dia que aconteceu o terremoto, foi há uns 15 dias atrás, né? Eu estava numa ocupação fazendo entrevistas com haitianos para minha tese. Quando eles receberam essa notícia, quando eles viram que estava acontecendo o terremoto. Então, assim, eu presenciei ali, naquele momento, a angústia daquelas pessoas de querer saber notícias dos seus familiares, das pessoas que conheciam, e já pensando como trazê-los para cá, para a ocupação, que é aqui em Campo Magro. Então, assim, do lado. Não é um campo de refugiado, é uma ocupação, mas ali também moram ali alguns refugiados, que talvez possa te ajudar de alguma maneira em questão de entrevista. Depois a gente pode conversar a respeito. Sim, Tá bom? espero voltar mesmo depois da pré-quali, com certeza com mais informações, né? Mas mesmo assim agradeço, né, meninas, as opiniões, enfim, vou precisar muito da ajuda de vocês que já estão muito mais avançados, né? Sempre auxiliando. Obrigada de novo pelo convite. Nada. Então, agora eu vou passar a palavra para a Marina. A Marina, ela no primeiro momento, ela não ia participar, mas ela nos engrandeceu ainda mais, foi estimulada pelos outros colegas a estar com a gente. Isso foi muito bom, Marina. Fiquei bem contente de você estar com a gente apresentando a sua pesquisa. Obrigada, Ju. Bom, a minha pesquisa trata de música e cidade. E acho que para começar a introduzir o porquê que esse assunto foi objeto, né, de tema de pesquisa, eu tenho uma relação muito forte com a música desde criança e, né, toquei em orquestra, sempre tive banda, sempre a música sempre esteve presente em mim. E essa construção da música na minha carreira como arquiteta também, eu sempre percebia que existiam muitas inter-relações, né, entre a arquitetura, a arte, de um modo geral, a música em específico, e inclusive influências no urbanismo. E a partir disso, quando eu comecei a pensar numa pesquisa de doutorado, essas inter-relações surgiram com alguns insights, né, que passaram desde da música como arte e arquitetura, com vários elementos que se interrelacionam, como ritmo, e daí nessa linha de pesquisa tem uma pesquisa incipiente, mas tem um pessoal tentando ir por esse caminho, pegando os elementos da música, elementos da arquitetura e do planejamento urbano, e estudando isso, passou por essa ideia. E outra questão que sempre teve muito presente nas minhas ideias foi como a música reflete as cidades e vice-versa. Então, como a música está presente no imaginário urbano, né? Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a bossa nova, Viena, a música clássica, o jazz, Nova Orleans. Então, esse é um caminho também de construção de conhecimento que me instigava. Então, por que essa aderência é construída? Por que a música é refletida? Claro, a música reflete, né, os fenômenos sociais e tudo que está acontecendo na cidade. Inclusive, o Jaime Lerner, parafraseando Vinícius de Moraes, que o Vinícius canta, né, em Samba da Bênção, como é que é? A vida é a arte do encontro. E o Jaime Lerner fala que se a vida é a arte do encontro, a cidade é o locus ideal desse encontro, que alimenta a centelha criativa do gênio humano. Então, esse é um outro caminho que passou, né, na construção do projeto de pesquisa. E daí, conversando com o Clóvis, a gente trouxe todo esse tema da música e cidade para uma discussão um pouco menos abstrata, que é a discussão das políticas culturais no Brasil, né? E além desse mundo das políticas culturais, a questão das insurgências culturais.
Então, contextualizando a política cultural no Brasil, a gente tem um cenário tardio de política que é desarticulada, que não tem continuidade. Não se sabe hoje quantas secretarias de cultura, por exemplo, tem, né, nas cidades brasileiras. Então, passa, né, por um cenário muito pessimista quando você começa a estudar a política cultural no Brasil. Acho que a Isabela talvez tenha passado por essa dificuldade, tanto é que abandonou um pouco o lado cultural. Então, quando eu comecei a investigar a cultura no Brasil, é um cenário pessimista, cada secretaria, cada prefeitura trata de um jeito a cultura, então não tem categorização, não tem, uma dificuldade de entender realmente o que se faz de cultura, e ainda mais com foco na música, mais complicado ainda. Mas o meu norte né, a minha perspectiva é que a música, como fonte não convencional de conhecimento, pode contribuir no entendimento da cidade, porque ela é refletida pela cidade e vice-versa. Então, essas interrelações. E junto disso, então, toda a pesquisa passa por uma parte teórica muito abstrata, né, de buscar esse conhecimento não convencional da música e o que ela pode contribuir no entendimento da cidade, até chegando no estudo aplicado de entender por que essas cidades que eu comentei que são refletidas pela música têm essa aderência, como que ela é construída, então por que Viena é conhecida como capital, né, da música clássica, Bossa Nova e Rio de Janeiro, como que essa aderência é construída. Essa é um estudo, né, empírico, que a gente vai para cidades que tem estudos sobre, mas não na área dos estudos urbanos, da gestão urbana. E depois passa pela parte das insurgências também. Então, o que está acontecendo de cultura nos espaços públicos, toda essa questão da apropriação da música e cidade nos espaços públicos, se isso é visto pelo poder público e assimilado como política cultural ou não, e o que está se fazendo na gestão formal. Então, são mundos, né, que se interrelacionam, mas não tem pesquisa que conecte eles, mas a ideia é justamente essa, buscar indicadores, buscar novos caminhos para entender a cidade a partir do pressuposto e da hipótese de que a partir da música se possa entender a cidade e vice-versa. E é isso. É uma confusão, uma reflexão muito confusa, muito abstrata, que depois vai para o mundo do que é política cultural, o que está se fazendo, e para o mundo das insurgências, para entender o que é a cidade, o que está acontecendo nas cidades de modo espontâneo e essas iniciativas culturais, e para tentar entender melhor a cidade e ajudar, né, no desenvolvimento de políticas culturais. E daí, Isabela, até posso linkar toda essa ideia com a Isabela, porque na busca de pesquisa sobre as insurgências, eu sempre percebo um caráter de revolta muito forte, né? E esse caráter, na minha visão de insurgência, não me deixa muito feliz, sabe? Eu não gostaria que esse conceito de insurgência fosse sempre carregado por esse tom de revolta. E eu não sei, queria até saber a visão da Isabela sobre isso. Isa, quer responder? Quero. Então, até estava comentando isso com o Clóvis, né? Essa palavra insurgência é muito forte, né? Assim, ela traz essas angústias de um modo assim, bastante negativo. Mas isso foi construído aqui no Brasil, né? E nessa coisa de sempre estar tudo em ordem, né? Então, quando insurge esses movimentos espontâneos, aí os nossos gestores entendem isso como uma desordem. Então, por isso que dá essa conotação
né, que não é uma coisa positiva. Mas a gente pesquisando e apontando que isso é o que impulsiona uma mudança de sociedade, uma mudança de comportamento, um olhar diferente, né, não hegemônico, né, e que a gente possa aí construir uma sociedade mais igual, né, mais assim, mais madura até, né, porque realmente o Brasil ainda está longe do amadurecimento enquanto, né, política cidadã. Então, acho que isso é bastante, a gente já tem um caminho muito grande a ser percorrido, Marina. Então, não é, né? Então, assim, acho que vai, nossos netos, sei lá, quem que vai entender sobre isso, quem que vai ver se de fato vai acontecer essa proposição ainda. Mas o que eu acho bacana é que essas pessoas, elas estão resistindo, né? Então, por exemplo, não sei, na música, né? Mas assim, o hip hop, o funk, os MCs, né? Mesmo os slams, que é essa poesia ritmada, essas pessoas estão conseguindo expressar, né? Não sei se o poder público está conseguindo enxergar, né? Mas eu vejo, principalmente em São Paulo, né, que é a grande metrópole cosmopolita mesmo, que tem uma abertura para a diversidade, né? E o poder público já está dialogando. Muitas vezes ele dialoga de forma errada, porque ele ainda não sabe dialogar, porque as ferramentas que ele ainda tem ainda são tradicionais, né? Então, talvez agora a gente, então, perceber, né, e tentar colocar outras pessoas como gestores, pessoas que têm uma mente um pouco mais aberta para poder contribuir com as nossas pesquisas, né? Isso que importa, né? Indo na linha disso que a Isa está falando, essa abertura de mente, ela é um pouco difícil mesmo de ser atingida. E eu vou confessar um pecado meu aqui. Eu tinha um certo preconceito, por exemplo, com a Anitta, com esses... E aí, quando eu vi lá nas Olimpíadas o baile de... Na verdade, ela já me surpreendeu há um tempo, né, antes das eleições, que ela estava discutindo política, mas ela não estava discutindo. Ela estava trazendo pessoas que conheciam e fazendo perguntas, as mais básicas. Isso foi muito interessante, porque imagina o alcance dessa moça no canal dela do YouTube, sei lá, de pessoas que iam... Então, ela estava fazendo uma formação política dos seus seguidores por tabela ali, né? E aí, agora esse ano que teve nas Olimpíadas lá o baile de favela misturado com bar, que eu falei, gente, é o único jeito de eu ouvir baile de favela e gostar, porque ficou um arranjo muito bonito. Eu gostei. Marina, que é erudita da música, né? Porque aqui também se revelam os talentos das pessoas que a gente não conhece aqui na comunidade. Ficou muito bonito. Só que a letra da música Baile de Favela, ela me agride os ouvidos, vou confessar. E eu ouvindo uma entrevista da Anitta, eu entendi melhor. Ela falou, aí na entrevista ela dizia assim, gente, se tem preconceito com esse tipo de música, mas assim, é preciso entender que assim como um Tom Jobim, todo esse pessoal que nós gostamos, eles falam sobre a realidade que eles conhecem, lá o barquinho vai, o barquinho vem, um menino da favela que faz funk, ele nunca vai falar do barquinho vai, barquinho vem, porque ele nem acessa a praia. Então ele vai trazer na sua música aquilo que ele que ele vê, a sua realidade. E isso pode ligar um sinal de alerta para as autoridades, para o poder público, para a gestão. Então, se eles estão cantando isso, é porque eles estão vendo isso. O que a gestão urbana, a gestão pública pode fazer a esse respeito, né? E aí, Marina, a sua tese também, assim, é um desbunde, né? É muito legal, porque igual você falou, a gente pensa em Leipzig, a gente pensa em Bar. Aí, trazendo a bairrista, Belo Horizonte, logo remete ao Clube da Esquina. Então, a música, ela também ajuda a construir a cidade, construindo essa identidade daquela cidade, como o outro enxerga a cidade. E quem acessa esse tipo de cultura, qual é o nível do direito à cidade? Então, no Rio de Janeiro, o nível do direito à cidade da pessoa que só escuta o funk é diferente do nível de direito à cidade daquela pessoa que tem acesso a outros estilos musicais. Então, eu acho assim, gostei muito, né? O Lando faz uma crítica, ele fala,
sobre a Bossa Nova e todo esse imaginário do Rio de Janeiro que ela gera, né? Ele falou, pega o teu violão e senta lá no banquinho de Copacabana para ver o que vai acontecer, né? Mas Então, é um reflexo, né? E outra questão, quando a gente vai para essa coisa das insurgências, vai muito para o caminho da música ao vivo nos espaços públicos e a apropriação dos espaços públicos. E aí deve ter um olhar também da gestão urbana. Por exemplo, tem um estudo de insurgências culturais de uma pesquisadora do Rio de Janeiro sobre Berlim, porque ela acabou fazendo, acho que um sanduíche, então ela tem um estudo de caso em Berlim dos squats, em que um bairro lá que era né, desvalorizado, surgiu uma efervescência cultural ali de música. Na verdade, música, dança como um todo. E com isso, aquele bairro começou a ser valorizado. E aí aconteceu o fenômeno como é que é? Quando as pessoas têm que sair. Gentrificação. Aconteceu a gentrificação. Então, esse olhar de que a gestão tem que ter do que está acontecendo e partiu, né? Foi insurgente, partiu. Foi uma iniciativa espontânea e que gerou tudo isso. Bem interessante. E olha, gente, eu tô bem contente de estar nesse dia da comunidade, porque por causa da riqueza das pesquisas trazidas aqui, nós conseguimos ver a cidade por um viés filosófico com a Ari, que é super interessante. Ela num viés mais social, com a Isa, trazendo as insurgências, num viés estrutural morfológico e também de bastante atualidade, que perpassa pela questão social, com a Lídia, por conta da questão do refúgio e todas essas questões que vão impactar, já impactam e estão a tendência de impactar ainda mais a cidade e ter que acessar a gestão urbana. E esse viés agora cultural, que também é social, que também é estrutural, trazido pela Marina. Então você vê assim, e todos eles em alguma medida, eles caminham juntos, eles se encontram em algum momento, porque a gente está falando da cidade. E esses fenômenos todos, eles acontecem na cidade, que é o lugar onde a gente vive, é o lugar em que... A Jenny Joplin estava aqui no meu colo, eu tive que tirar, desculpa, gente. É o lugar em que nós buscamos a felicidade, a nossa convivência, né? Então, assim, eu estou bem contente de ter sido designada para estar aqui mediando essa fala, porque é extremamente enriquecedor. Então, agora eu vou abrir para as perguntas. Quem quer perguntar? Nós temos ainda uns 20 minutinhos de encontro, então podemos fazer as perguntas. Alguém? Eu queria fazer um comentário que nem, como a Marina perguntou, né, até para a Isa, né, a opinião dela de por que se teria como as insurgências não terem esse ar meio de revolta, né? Eu acho que uma saída para isso seria tentar achar formas de tornar formal a insurgência, sabe? Incentivar a população e o cidadão a participar desses movimentos e ocupações e usar as cidades e criar formas assim de também em partes, formalizar isso para não ficar esse ar tão de revolta. Ou, por exemplo, assim, a população está querendo ir nas ruas e plantar alguma árvore. Mas então, antes, sei lá, cria um mecanismo para perguntar para a prefeitura qual é o melhor tipo de árvore para plantar na região, ou ter essa troca, assim, para não ficar tão informal a coisa, né? Porque a gente sabe que se plantar qualquer tipo de árvore, sei lá, uma frutífera que vai cair na rua, às vezes pode criar, tipo, problemas, né, de deslizamento, uma moto derrapar no meio do percurso porque não é uma árvore mais adequada para o local, ou então, assim, criar mecanismos ágeis também, né, que a prefeitura possa dar, tipo, um aval rápido para, ou até nem que exijam a presença de um arquiteto urbanista para criar esses pequenos projetos de ocupação que não gerem também algum tipo de ônus para a cidade e consiga legalizar isso de uma forma rápida e não dar esse tom tão de insurgência e de revolta e de queremos fazer tudo do nosso jeito e dane-se, né? Um meio termo aí do caminho.
Eu acho que seria uma boa caminho para tirar esse ar de insurgente. Mas também acho que a própria palavra insurgente vem disso, né? De você não tá válido, você não tem, ainda não tá formal a coisa, por isso que o nome é insurgente também, né? Mas Tipo, a partir do momento que dominou o território ali e tá comum a coisa, virou habitual, daí deixa de ser insurgente, né? então, eu só queria colocar uma coisa assim, Amanda, não sei, né? Lembra, né, que a gente meio que estudou algumas ferramentas, né, que ajudam essas insurgências ir para um caminho mais institucionalizado, né, que estão sendo usadas aqui bastante na América Latina, que é o placemaking, né, os labs de inovações urbanas, os mapeamentos coletivos. Então, assim, tem as pessoas como nós, arquitetos, urbanistas, que já estão enxergando que é importante o cidadão comum, não esperar do poder público, fazer essa mediação do espaço público que ele não consegue cuidar com as necessidades do nosso cotidiano e de uma forma não tão desorganizada, não tão revolucionária, não tão revoltante, sair desinvestada, assim, né? Mas de uma forma organizada, mas como a gente não tem grana, como poder público, então vamos usar ferramentas muito simples e vamos propor ações também muito simples, ou até mesmo uma pintura de rua, uma pintura de faixa, de pedestre, mas fazer aquilo se visibilizar, né? E acho que a gente, como arquiteto, tem um papel muito importante nessa mediação do cidadão comum, né? E do agente público que ainda não está entendendo essas proposições, né? Então, acho que é um caminho. E aí eu percebo que várias agências bilaterais americanas e europeias estão, através das organizações da sociedade civil já consolidadas, estão fazendo força para utilizar esses mecanismos, essas ferramentas, para que o poder público se transforme, sabe? Consiga olhar de uma outra forma. Então, assim, estão se juntando as pessoas comuns, as populações, as pessoas, com as agências bilaterais, com as organizações da sociedade civil, para solicitar uma mudança de perspectiva, de visão do agente público, né? Então, isso que eu estou percebendo. Mas é um caminho também, né? A Ariadne está com a mão levantada? Então, é super maravilhoso escutar tantas perspectivas complementares de trabalho. E aí eu vou tomar liberdade, porque eu andei lendo tanta coisa, que eu li coisas que eu acho que podem, de alguma forma, trazer uma gotinha uma referência nova nova também, não sei, mas uma referência complementar porque vocês já estão fazendo. E também dentro daquele espírito que tem horas no trabalho que referência nova a gente nem quer, né? Porque bagunça as ideias, eu já sei tudo que por favor, não me tragam nenhuma informação nova que eu não consigo colocar. Mas, assim, por exemplo, né, no tema que a Marina está trabalhando, da música, uma coisa que eu estava lendo essa semana que passou, os pitagóricos, né, lá no começo da história, você tem uma relação muito profunda entre a matemática, a música e a maneira, né, que você traz harmonia para o mundo. Então, se você depois pega uma linha, um fio condutor, né, que Platão e os pitagóricos tinham na sua maneira de entender, né, a constituição filosófica do mundo, tinham proximidades, e o Platão sendo o nosso pai, entre aspas, né, da ideia de que você pode planejar uma cidade ideal, talvez você tenha uma ponte. Pitagóricos buscam racionalizar, né, o mundo a partir das harmonias, dos números, e a música é, de certa forma, matemática, né? Então, esses ritmos, essas dissonâncias, essas harmonias, essas desarmonias, pode ser algo que você falou, assim, que você está num campo um pouco esotérico, né, na tua fundamentação teórica, talvez um esoterismo a mais para você colocar, se é que você já não pôs, né, na tua busca. É um dos caminhos, né? Mas esse caminho, eu desviei ele. Teve até um artigo recente publicado na URB mesmo,
que vai por esse caminho aí. Mas junto do Clóvis a gente resolveu desviar isso aí, porque é muito interessante, tem sim várias relações, dá para comprovar isso, mas eu me pergunto assim, como pesquisadora, onde que eu quero chegar, né? Então, acabou indo para esse caminho das políticas públicas e tudo isso. Mas é muito interessante, porque, que nem a Ariadne falou, a música é matemática. Então, se você pegar os elementos de uma partitura, por exemplo, você pode fazer uma arquitetura, sabe? E ao mesmo tempo desenhando uma cidade. Então, é muito... E ao mesmo tempo tem a espontaneidade da arte, sabe? Então, é uma questão muito complexa, a gente fica quase louca. Eu não sei se você conhece, Marina, eu li recentemente um livro maravilhoso que chama Uma Noite no Palácio da Razão. Ele conta a história do Sebastian Bach, né, que acho que é um dos que eu mais gosto, um dos clássicos que eu mais gosto. Eu gosto muito dos russos também, mas eu gosto muito do Bach. E ele conta um episódio em que, assim, é um pouco da vida do Bach, da produção dele, que é absurdo. Eu acho que nós que precisamos produzir academicamente, a gente devia se inspirar no Bach, porque ele escrevia as missas dele em uma semana, assim, loucamente, enfim. É que ele tinha uma esposa que jogava comida para ele debaixo da porta, aí fica mais fácil, né? Mas, assim, era impressionante. É impressionante a produção do Bach. E, assim, ele colocava mensagens subliminares nas suas partituras, e você que lê partitura, acho que esse livro vai ficar você vai conseguir aproveitar muito mais o livro do que eu consegui, porque tinha coisas que eu só achava bonita, mas, assim, né, tecnicamente, não sabia do que se tratava. E conta a história, e fala do momento em que o Frederico II assumiu o império lá, que hoje é a Alemanha, mas tinha todo aquele império lá da Prússia, enfim. E o Frederico Grande, ele gostava, apreciava a música, mas ele quis desafiar, porque a gente estava na época do Iluminismo, o Bach tinha uma obra muito religiosa, né? Então, assim, ele quis desafiar o Bach, e aí tinha a questão das fugas musicais, você deve saber do que eu estou falando, né? As fugas, e o Bach era o que melhor, o que até hoje os músicos dizem, ele é o que sabe improvisar nas fugas musicais. Então, assim, o livro é maravilhoso. Eu recomendo fortemente, e mostra a questão da matemática. Qual que é o nome? Uma Noite no Palácio da Razão. Vale muito a leitura. Depois que você lê, você me conta que você vai conseguir me explicar algumas coisas. Vou procurar. Obrigada. Isa, você quer falar? Fala, Isa. Gente, alguém mais tem alguma pergunta para as colegas? Assim, tá aqui no chat as pessoas parabenizando, o que já era, né, de se esperar, porque isso realmente só ia falar mais uma coisinha. Diga, Amanda. Eu gostei bastante da pesquisa da Ariadne, né? Eu fiquei bem me questionando, assim, né? Querendo muito ler a que resposta você vai chegar aí, né? E daí eu queria saber se você está sentindo que vai chegar a respostas mais assim, quais elementos físicos tinham em cada paradigma que tinha os conceitos da cidade, né, ao longo do tempo, ou vai ficar mais no ideológico e tal? Tipo assim, se você vai talvez chegar em cidade é o quê, né? Quais elementos compõem a cidade em cada quebra de paradigma aí, se tem a ver com rural e urbano, se é tudo cidade, o mundo inteiro é cidade, ou o que mudou? Eu queria saber isso. Poxa, Amanda, que pergunta boa, né? E até esse foi uma escolha que eu tive que fazer a partir do momento que eu fui tendo contato com tantos autores. E você conhece certamente, né, o Lewis Mumford, o Leonardo Benévolo, as próprias coisas um pouco mais recentes como a Choé, a gente tem o Camilo Citti, que traçam muito dessa genealogia da ideia de cidades a partir da materialização delas no território, né? Então, é possível contar a história dessa maneira. Mas, considerando assim que eu realmente quis explorar
uma vertente assim que me era mais desconhecida, eu tô priorizando, assim, vamos supor, né? Eu te pergunto, Amanda, quando você pensa em cidade, o que vem na tua mente, né? Então, você abre a janela, tem prédio, tem ônibus, tem rua, tem aquele monte de coisa que compõe a ideia nossa, que somos profissionais da área, e de qualquer pessoa que se perguntar na rua, né? O que é uma cidade? Primeira resposta que eu imagino que as pessoas vão dar trata da materialização desse fenômeno. Mas tem, assim, uma outra camada, que é essa que eu estou tentando explorar, assim, que está mais me apaixonando, que é justamente a fundação desse nascimento da ideia de cidade como sendo o espaço para a realização do ser humano, sabe? É muito bonito, assim, chega a ser emocionante quando você pega o discurso desses arautos, né, que eu estou, assim, chamando na pesquisa, o como se tem um desejo, a gente podemos questionar aqui se aquelas ideias se aplicam dessa forma hoje. Tem muitos autores que falam que Platão é super autoritário, onde já se viu, né? Você querer moldar a vida das pessoas, até com quem que você casa, com quem que você se reproduz, umas coisas muito loucas. Mas um desejo sincero de propiciar as condições para que as pessoas exerçam o seu potencial na sua plenitude. Então, eu acho que talvez essa seja uma ideia que, apesar dos escritores tipo Charles Landry, um pessoal assim que é bastante defensor das cidades, assim como esse endereço, né, privilegiado para a criatividade, para a inovação, para essas coisas boas, me parece assim que a partir da Revolução Industrial a gente tem uma quebra muito grande de uma leitura mais econômica e mais funcional da cidade, e esse aspecto de realmente da participação na vida da cidade ser um elemento de expressão, ele vai se perdendo um pouquinho. Então eu acho que no final a coisa vai ficar mais nesse sentido, assim, o como que a cidade foi pensada de uma forma mais ampla e o como ela foi empobrecendo com o passar do tempo, de forma assim que ficou mais a casca e não a essência, talvez. Só deixa eu fazer um comentário rápido. Na hora que você começou a apresentar, né, a sua pesquisa, eu até comecei a pensar aqui na minha cabeça, né? Mas assim, o que eu pensava como elementos principais para ter a cidade, né? Eu pensei, então é onde se reúnem as pessoas, onde tem pessoas. Mas então em cidades abandonadas ou, tipo, esvaziadas, né? Tipo, cidades onde teve a bomba atômica, que hoje em dia não tem ninguém. A gente deixou de chamar de cidade ou não? Eu pensei, então aonde já teve pessoas morando. Daí você comentou bem na hora, assim, cidade dos deuses. Eu falei, mas nem precisa ter ser humano. Eu falei, já não sei mais nada. Não, guria, é uma loucura, porque quanto mais você se pergunta, mais você vê que você não sabe que diabo que é essa tal cidade, né? Um belo enrosco que você se meteu. Vou querer ler. O interessante é que a Ariadne já está assumindo o discurso filosófico, né? Pode ser, quem sabe, talvez. Tudo que sei é que nada sei. Então, assim, tá bem que nada sei. Você está bem dentro da filosofia. E assim, a Cidade de Deus, a Cidade dos Homens, de Santo Agostinho, Amanda, é uma leitura, assim, um calhamaço, mas é super enriquecedor, mas só traz mais perguntas do que resposta. Então você leia, mas assim, sabendo que se hoje você tem perguntas, depois, né, Ariadne, vai ter 1 milhão de perguntas mais. Diga, Isa. Eu queria, assim, né, esses poucos momentos que a gente tem para se encontrar, assim, eu fico vendo, assim, que eu não daria conta de estudar nessa profundidade que a Ariadne está conseguindo, assim, eu fico assim surpreendida e fico assim, quero te dar os parabéns, porque eu não daria conta nem de interpretar. Eu teria que ler 10 mil vezes assim, as mesmas coisas para entender, porque é bastante subjetivo, né? Porque mesmo as insurgências e trabalhar com as necessidades do cotidiano, dessas pessoas mais singulares, também, a gente está trabalhando com subjetividade o tempo todo, né?
E aí, essa coisa da cidade do homem, cidade de Deus, Santo Agostinho, eu fiz um trabalho agora que eu nem sou, mas eu peguei um freelancer e falei sobre, e comecei a reestudar a Idade Média, que eu adoro os mosteiros, eu adoro, assim, a época da arquitetura românica, assim, eu acho surpreendente aquele silêncio, aquela escuridão, aquela questão da reza, e aí você vê que as cidades, então, vão se construindo, né, Ariadne, de uma maneira muito revolucionária, né? Fora do âmbito católico, fora do âmbito da essência da fé e da alma, né? E começa o mundo econômico ali a ser enaltecido, né? Que é tanto que fortalece a classe burguesa, né? E aí você vê, eu falei assim, gente, que diferença, nós estamos no século XXI, qual é a diferença da Idade Média com hoje, né? A gente então tá, e aí a gente busca, eu busquei muito nessa pandemia, esses encontros com alguns filósofos que amenizam a nossa alma diante de tantas angústias, de tantas... A gente não sabe para onde ir, como é que vai ser, e eu acho que as cidades estão passando por esse momento, e só a filosofia pode dar uma resposta. Lógico, não tão concreta, né, Ariadne? Então, assim, você está de parabéns, eu não teria, assim... maturidade para compreender os seus estudos. Tanto que eu nem fiz nenhuma pergunta, porque não sei. Gente, eu não sei se eu tenho também, eu não terminei ainda. Para chegar até aí. Mas com certeza tem, porque só de você ter se proposto a fazer esse estudo, a gente sabe. E assim, Mari, música também é muito complexo. Música, em relação com a matemática é muito complexo. Assim como é complexo, e aí, mas aí uma complexidade num outro nível, o objeto de estudo da Isabela, porque a Isabela vai encontrar com umas dificuldades que estão fora do nosso entendimento do dia a dia, realidades diferentes. O da Lídia, eu nem menciono, eu não vou nem falar muito para não assustar a bichinha aqui agora. Porque quando você começar a entrar nesse universo dos refugiados e das dificuldades, o que eles passam até chegar nessa cidade que você quer entender, porque para entender a cidade, essa estruturação, vai acabar entendendo também os habitantes dali, aquelas pessoas que estão ali, como chegaram ali. Então, assim, a maturidade emocional dali, que vai ser exigida da Lídia para passar por isso, sem se deixar afetar tanto, porque afetado, claro que todos nós somos afetados em alguma medida pelos nossos objetos de estudo. A Ariadne é muito mais filósofa agora do que quando ela começou. A Marina já era música, mas está entendendo agora essa outra questão da música em outro ambiente. A Isa narrou aqui a mudança que ela teve e eu presenciei essa mudança. Eu estou mudando com a minha tese, acredito que todos, a Amanda, a Ana, todos que estão aqui nos ouvindo, se pararem para pensar, vão perceber a mudança que causou com esse convívio, né, com esse casamento com a tese, com o objeto de estudo, né? Então, a Lídia, assim, eu tenho um carinho especial pelo tema dela, porque ele é muito próximo do que eu também estudo, né? Eu estudo os imigrantes também, as migrações atuais, então eu vou passar pelos refugiados. A minha ideia inicial era estudar somente os refugiados, mas aí, por conta do objeto, não deu, então vai ser mais assim, os movimentos migratórios, então tem muitos imigrantes mesmo, menos do que refugiados. Mas, assim, eu tenho certeza que quando a Lídia vier falar pra gente, depois da qualificação, da pré-quali dela, nós vamos conseguir ver essa mudança e quanto esse objeto impactou na vida dela. Eu acho, e isso é muito rico. Eu acho que todas as pesquisas dessa linha que o Clóvis traz tá pautada nesse conhecimento subjetivo e é muito complexo, é muito fora da curva lidar com esses assuntos, né? A gente tem que ser um pouco filósofo, um pouco psicólogo, um pouco... Mas é muito enriquecedor, né? A gente estava falando isso, né, Marina, outro dia, dessa dificuldade, né, desses temas, mas assim, que a gente demora um pouco a internalizar aquilo, a meio que pegar, né, a se apropriar desse conhecimento. Mas depois que se apropria, é muito bom também, né? Gente, mais alguém tem alguma pergunta para as colegas?
O Vitor tá muito quieto. O Vitor tá, eu tô estranhando. Vitor, fala alguma coisa, por favor. Desculpa, pessoal, que eu tô num dia meio cansado hoje. Eu tô, sabe, tô querendo que, meu Deus, assim, mas gostei muito da Quero que o dia apresentação de todo acabe. mundo aí. Não, que você tá meio cansado, assim, mas gostei muito da apresentação. Tentei entender muita coisa, que não é uma área que eu tô tão acostumado, assim. Mas gostei muito, principalmente da Ariadne. Quando começou a falar de filosofia, Platão, eu falei, meu Deus, onde que eu tô, né? Mas parabéns pelo trabalho de todo mundo. Gente, mais alguém? Não? Ju, você está usando a Cidade de Deus para tua tese? Porque essa coisa da cidade peregrina, refugiados e Em pessoas... algum momento, sim. Quando eu faço, eu uso Montfort, né? Por causa da história da cidade, eu delimitei eu preciso contar um pouquinho da história da cidade, como chegamos até aqui, né? Então, eu uso um pouco da Cidade de Deus, não tanto quanto eu gostaria, mas sim. E uso bastante o Montfort também, para entender a cidade no contexto histórico. Uhum. Isabela, você já ouviu falar de um livro chamado Paideia? Como? Paideia. Não, escreve aqui para mim, por favor. Então, assim, porque você falou bastante, né, eu achei super bacana que você comentou, mas será que eu participo, né, da vida do meu bairro, né, como é que é a minha relação concreta com a vida urbana? E te dá uma perspectiva, assim, você não vai precisar ler tudo, porque é um negócio infinito, eu não sei nem quantas mil páginas tem aquele trem, mas é tipo Cidade de Deus, assim, coisa pra você ler o resto da sua vida. Mas ele faz uma construção, e é fascinante, principalmente você que também tem experiência na área do ensino, né, entre a educação e a formação da pessoa para viver em cidade, sabe? Nossa, que bárbaro! É sensacional. Sensacional. Então, mostra, assim, de certa forma, um pouco isso que eu tentei responder a Amanda, foi a Amanda, né, que me perguntou. É a Amanda. O que, para mim, parece um certo esvaziamento desse conceito de cidadania e de pertencimento. E teve mais de uma colega que falou na dimensão do espaço público, né? O que é esse espaço público, quem pertence a ele, como que a gente participa. Então, não vou dizer que dá para ressuscitar a escala da polis, né? Onde todo mundo vai lá, levanta a mão e vota, não é isso, mas como a emergência da democracia representativa foi afastando as pessoas do debate público, né? Foi transferindo a voz do cidadão para uma esfera que vai cada vez mais ficando longe de você. E o impacto que isso traz hoje, até na própria representatividade dessas instituições, né? Que você passa a tua voz para um representante, esse representante, na hora que ele está fazendo uma campanha, ele diz que vai fazer uma coisa, depois que ele se elege, ele faz outra coisa completamente diferente, e a gente não tem os mecanismos de retomar essa voz, né? Então, talvez te traga algum insight, assim, do casamento dessas insurgências com uma identidade urbana perdida, sei lá, alguma coisa. Como a democracia, esse sistema fez a gente perder essa sementinha Eu estava ouvindo agora o podcast que a Isabela participa, aquele movimento dos 100 ações em um dia, né? O quanto ouvir aquele cara falar acende, né? Aquela sementinha de ser um cidadão ativo. E a gente está anestesiado, né? Sim, a gente está paralisado, né? A gente não tem ação, né? Isso eu questionei bastante, assim, durante esse percurso, né? Aí eu e a Amanda ainda tentar fazer alguma coisa, né, Amanda? Mas a gente ainda, em função de todas essas vacinas, de toda essa pandemia, aí a gente ainda não conseguiu retomar, mas nós conseguimos criar um coletivo, né? Um coletivo que chama Pontos Vivos, com essa ideia, assim, de fazer uma intervenção positiva em alguns espaços públicos aqui, né? Com a ajuda dos vizinhos, de quem mora perto, assim, tal, porque realmente é necessário, né? Assim, por mais que Curitiba é maravilhosa, né? Em vários sentidos é bem cuidada, tudo, mas eu acho que tem ainda
espaço para a gente propor assim coisas interessantes que podem nos ajudar a fazer esse pequeno espaço uma polis. Gostou, Ariadne? Você sabe que eu tenho um sobrinho temporão, filho do meu tio. Meu tio andou aprontando assim, já tinha passado de 60 e resolveu, meio por acidente, incrementar a família, né? E tava com o Piazinho, tem 10 anos, tava aqui em casa e daí ele tava falando assim, sabe que eu acho que tinha que ter um prefeito para cada rua. Para cuidar da rua, para não deixar a pessoa jogar lixo na rua, para cuidar que não tenha buraco. Eu fiquei olhando assim e falei assim, olha, gente, talvez tenha esperança no futuro. Quantos anos ele tem? 10 anos. Nossa, que ideia bárbara. Eu acho sensacional. Falei, olha, o prefeito que sair dizendo que vai fazer, né? Assim, uma campanha de engajamento comunitário, que a gente vai ter um prefeito por rua, aí eu voto no cara, ou na mulher. Quem sabe o seu sobrinho não vai ser esse prefeito do futuro, né? É uma pena que a gente vai ter que esperar ele chegar à maioridade, mas com 18 anos já pode, a gente vota nele em peso. Com certeza. Gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu, por mim, ficaria aqui o resto da noite, mas eu sei que a Ariadne tem compromisso. Né? E não sei, a Isa também tem, não sei porque Não, a Lídia, ela até já a Lídia foi, já precisou sair, né? Por isso que ela já tinha avisado. Mas assim, eu quero agradecer muito, meninas, vocês pela contribuição, pelo compartilhamento das pesquisas de vocês. Assim, foi extremamente enriquecedor e foi muito bom ouvir o que vocês estão fazendo, o estágio que vocês estão. E eu quero agradecer também a participação de todo mundo que estava aqui como ouvinte, né, e convidá-los que na próxima oportunidade, no próximo encontro da comunidade, apresentem também seus trabalhos. Porque, assim, a ideia é que falarmos, conversarmos um pouco, trazer um ou outro pode contribuir de alguma maneira indicando um livro, e isso nos ajuda nesse momento de pandemia, que já é tão estressante, que estamos mesmo vivendo um luto coletivo, né? Nós estamos vivendo um luto social por conta das questões do nosso país e nós, como doutorandos, já vivemos uma angústia de ter que desenvolver uma tese, né? Então, acho que esse momento nos ajuda a ver que nós não estamos sós, que todos estamos passando e que, assim, a gente pode dar as mãos e seguir, que daqui a pouco já vai ser todo mundo doutor aqui nessa sala. Vocês defendem quando, Ariadne e Isabela? Pois olha, até no final de março, né? A Poliana me disse que eu tenho até o dia 31 de março, meia-noite. Então é a meta. Não é abril? Não é 31 de abril? Se for, eu vou levantar um foguete aos deuses. É que tem que enviar antes, né? Tem que enviar o tempo antes, não, é verdade. Não, mas eu entendi que era a 31 de março o prazo limite da defesa. E daí quer dizer que eu tenho até 31 de fevereiro, que nem existe, né? Mas eu vou criar ele. Cria aí. Não, eu posso estar confundindo. Não, porque... você pode falar assim, fiquei esperando 31 de fevereiro, não apareceu, né? Gente, enfim, é por aí. Todos passam pelas mesmas angústias, é impressionante. Ninguém está sozinho. Gente, eu vou parar aqui a gravação. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Até uma próxima. Daqui a 15 dias temos um outro encontro. Eu espero encontrar todos vocês novamente, tá bom? Até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado de novo. Obrigada.